Agora compilamos uma lista das 7 maravilhas do mundo, porque além dessas grandes estruturas arquitetônicas na Terra, há lugares tão bonitos quanto o Grand Canyon e as Cataratas Vitória. Mas na verdade o problema não se trata disso. Os cientistas ainda estão confusos sobre como alguns lugares e localidades em geral poderiam ter se formado naturalmente. Como você já entendeu pelo nome, falaremos de 10 lugares incomuns no planeta que a ciência não pode explicar. Mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Número 10. Aldeias adormecidas de Caladze. Os moradores da aldeia de Caladze superaram recentemente uma estranha epidemia. Os moradores desta vila adormeceram literalmente do nada. Em vista disso, eles também sofrem com lapso de memória, fadiga e alucinações. Ao observar que este fenômeno se aplica a mulheres e homens de todas as idades, o governo do Cazaquistão recomendou que os residentes evacuassem a aldeia. Os cientistas ainda não são capazes de determinar a causa exata do fenômeno. De acordo com uma teoria, os habitantes da aldeia de Caladze estão sofrendo de envenenamento por radiação. Perto do vilarejo, há uma mina de urânio, porém, um exame de sangue dos moradores refutou esta teoria, porque não foram encontrados vestígios de radiação em seu sangue. Os habitantes da aldeia vizinha não sofrem de doença do sono, apesar da proximidade com a mina. Número 9. Zumbido de Taos. Um zumbido de baixa frequência, cuja fonte é possível determinar que pode deixar qualquer um louco. Todos já ouviram este ruído, similar a um cortador de grama trabalhando remotamente ou de um aparelho de TV quando apresenta uma interferência. Temos a sensação de que o cérebro está sendo comido por dentro. Certamente não é uma sensação muito agradável. Felizmente, estes casos são bastante raros. Agora imagine toda a dor e desconforto do povo de Taos, uma cidade localizada no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Desde o início dos anos 90, muitos residentes destas cidades reclamaram que eles constantemente ouviam zumbido de baixa frequência, e este som pode ser ouvido em toda a cidade, fazendo com que os residentes locais ficassem literalmente loucos. Há 20 anos, os cientistas tentaram descobrir a fonte do som, mas infelizmente todas as tentativas não produziram nenhum resultado. Número 8. Círculos misteriosos em Namíbia. Esse fenômeno incomum é encontrado em Namíbia, na África do Sul, representados em círculos esculpidos na grama que se repetem em um certo intervalo. A forma destes círculos é quase perfeita e tem entre 3 a 20 metros. Os cientistas não conseguem explicar o motivo da aparição destes círculos. E por que são círculos e não outros objetos geométricos? Nada cresce dentro destes círculos, e é por isso que os cientistas começaram a construir teorias baseadas neste fato. Porém, todas as suas conjecturas e teorias falharam miseravelmente. Por exemplo, em 2013, o ambientalista Norberto Jurgens sugeriu que as térmitas poderiam ter causado os círculos. Mas em 2015, o biólogo Walter Singer realizou uma experiência que desmentiu as suposições de Jurgens. Número 7. Rio Fervente. Nas profundezas da floresta, à noite, no rio Shanite, flui a 64 km por hora. De todos os outros rios da Terra, o rio de Shanite tem a temperatura da água muito alta, portanto, qualquer animal que entrar no rio será fervido vivo. A princípio, os olhos dos animais se desprendem e, quando sentem dores insuportáveis, não podem nadar para escapar. Eles começam a afundar e são engolidos pela água fervente. Como resultado, eles literalmente cozinham. Sim, isso é brutal. A temperatura média do rio atinge 91 graus. Os cientistas não entendem esse fenômeno porque normalmente essas temperaturas são observadas em águas de rios que correm perto de vulcões. No entanto, o vulcão mais próximo é 700 km de Shanite. Os cientistas falam que uma fonte quente de águas termais que aparece no fundo do rio, abaixo da linha de falha, se mistura com a água de Shanite e o aquece, fazendo do rio um sistema geotérmico natural. Número 6. As luzes de Resdalena. Quase todas as noites, os moradores do Vale de Resdalena, na Noruega, observam um fenômeno misterioso sobre o qual os cientistas estão perplexos. À noite, aparecem brilhantes luzes dançantes no céu acima do vale. Os cientistas estão estudando esse fenômeno em vão. Por várias décadas, desde o primeiro aparecimento das luzes em 1930, os habitantes do vale começaram a construir várias suposições e teorias sobre este assunto. De acordo com uma teoria, luzes estranhas aparecem no céu devido ao fato de que o lago no vale é radioativo e emite partículas de radon para a atmosfera que se decompõe no céu, formando clarões brilhantes.
De acordo com outra teoria, as luzes aparecem no céu devido ao fato de que a Terra ressalina é preenchida com ácido sulfúrico. De acordo com os cientistas, o enxofre interage com a água e as faíscas aparecem no céu como um resultado da reação. Os cientistas tentaram em vão determinar a causa desta reação e, portanto, não obteram êxito. Número 5. Tempestades sem fim. No oeste da Venezuela, uma tempestade se abate sobre o rio Catatumbo, que quase nunca cessa. A trevoada começa todos os dias às 19 horas e continua por cerca de 10 horas. Este fenômeno se repete anualmente durante 260 dias. Ninguém sabe a causa exata deste fenômeno natural. De acordo com a teoria principal, o raio está de alguma forma conectado com o urânio nos pântanos adjacentes, embora os cientistas não estejam seguros sobre isso. De acordo com os cientistas, os relâmpagos em Catatumbo surgem como resultado de formas específicas de montanha, sobre as quais fluem os ventos quentes e frios dos Andes. Os ventos estão ligados ao rio das montanhas, que se evaporam rapidamente, e ao metano dos campos petroleiros próximos. As tempestades começam como resultado, porém essa não é a versão final, já que os relâmpagos de Catatumbo são muito mais misteriosos do que parecem. Como por exemplo em 2010, uma tempestade inexplicavelmente cessou antes do habitual. Parecia que não haveria mais trovoadas, mas após 6 semanas, um relâmpago voltou a brilhar no céu de Catatumbo. Desde então, este fenômeno tem se repetido regularmente. Número 4. Caverna misteriosa. No sudeste da Romênia, em uma caverna que tem sido oculta da luz e do mundo exterior durante vários anos, a atmosfera é radicalmente diferente da atmosfera da Terra. A caverna foi encontrada por acaso por trabalhadores que instalaram uma usina elétrica neste lugar. Ao testar a Terra, descobriram acidentalmente uma entrada que levaria a um dos lugares mais misteriosos do planeta. Se você for ao chão através dessa entrada, que se parece com uma mina estreita, você pode alcançar uma série de túneis onde pode sair para uma sala cheia de ácido sulfúrico. O ar dentro da caverna é tóxico devido à abundância de sulfeto de hidrogênio, e o nível de contaminação aqui é 1000 vezes mais alto do que o nível de contaminação na superfície da Terra. Mas o mais estranho de tudo é que existe um ecossistema completo na caverna, cujos habitantes foram capazes de se adaptar à vida em ácido sulfúrico. Os cientistas descobriram 33 espécies de organismos novos para a ciência, que não existem em nenhum outro lugar a não ser nesta caverna. Acredita-se que esses organismos sobreviveram alimentando-se de espumas que se formam na caverna. Número 3. Árvore dupla de Casorzo. Entre as cidades de Grana e Casorzo, na região de Piemonte, na Itália, existe uma árvore muito curiosa que é provavelmente diferente de tudo que você já viu por aí. Quem passa perto dela logo percebe que essa árvore é na verdade duas, de modo que uma acabou crescendo em cima da outra. Conhecida localmente como Bialbeiro de Casorzo ou árvore dupla de Casorzo, essa singularidade natural mostra o desenvolvimento de uma espécie de cerejeira que cresce em cima de uma amoreira. Curiosamente, até hoje ninguém sabe exatamente como é que uma cerejeira conseguiu criar raízes e sobreviver em uma posição tão bizarra e complexa. Muitos moradores locais já levantaram a hipótese de que um pássaro pode ter deixado cair uma semente de cerejeira no topo da amoreira, que então se desenvolveu e fincou as suas raízes através do tronco oco da árvore mais velha para alcançar o solo logo abaixo. Número 2. Lago Karachay. Na União Soviética, havia muitas instalações nucleares, várias das quais eram perigosas e mal planejadas. Perto de uma dessas antigas instalações se encontra o Lago Karachay, que está localizado na região de Chelyabinsk. Nesta região do lago, há mais materiais radioativos do que em qualquer outro lugar do planeta. A área ao redor do lago de Karachay é até mais radioativa do que Chernobyl. Em 1957, um acidente em uma usina nuclear perto de Karachay causou uma explosão que liberou partículas radioativas em um raio de 23 mil quilômetros. Como resultado, foi decidido encher o lago com concreto para evitar desastres. Mas apesar disso, a área ainda continua perigosa, instável e contaminada. Número 1. Cascata do Diabo. A cascata em Minnesota é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É interessante porque passa no rio Bruce e em um certo ponto se divide em dois. O riacho vai diretamente para o lago superior e o segundo não é claro. Os cientistas não entendem exatamente onde o rio termina e onde a água cai. Os cientistas tentaram adicionar tinta à água para observar qual parte do riacho acabaria por se tornar colorido, mas a tentativa foi em vão. De acordo com as leis da física, em qualquer caso, a água deve cair em algum lugar. Os fluxos de água
podem ser rastreados mesmo que passem no subsolo. Porém, em caso como esta queda d'água, as leis da física aparentemente não funcionam. O fenômeno pode ser extraterrestre, universos paralelos ou um fracasso da matriz. Em geral, só se pode adivinhar. Qual caso você achou mais incomum? Escreva abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo.